bom dia, tudo bem? Estamos aqui no segundo dia de congresso, esse congresso maravilhoso de prática previdenciária. E aí, de idas e vindas, nada melhor do que um bom network, né? E com isso conheci aqui o nosso amigo Tácito Gutierrez, é o homem do BPC, aí no Brasil inteiro, porque hoje, para quem tem a expertise, a advocacia não tem mais ponto fixo, você pode advogar em todo o Brasil. Meu amigo, obrigado por participar, obrigado por aceitar o convite, vamos falar um pouco aí desse benefício. Olá, bom dia, agradeço a participação e o convite de vocês, né? E pegando como uma fala inicial, realmente hoje, para quem é advogado previdenciarista, não tem mais esse limite territorial, né? Por quê? Porque hoje tem a digitalização, tudo é digital, ou seja, o advogado não precisa mais ir no INSS, ele tem um guichê na sua casa. Que guichê é esse? O meu INSS, o 135, o SAG, são ferramentas digitais que o advogado pode trabalhar. E diante dessa ferramenta digital, ou seja, tu pode atender o seu João, a Dona Maria, de São Paulo, Minas Gerais, do Piauí, do Maranhão, do Pará. Isso facilitou e está facilitando muito. Ou seja, hoje eu advogo no Brasil inteiro. Por quê? Por causa do digital. Antes, quando era tudo físico e presencial, realmente não tinha condição e nem tempo para exercer a advocacia nesse sentido. Realmente essa limitação aí do offline, ela foi quase extinta. Pós-pandemia. Exatamente. Mas, é uma marca da pandemia também. Exatamente. A gente não pode falar que tem alguma coisa positiva, né? Que a pandemia foi um desastre em todo sentido, né? Mas quando teve o início da pandemia, nós, na condição de advogado que sobrevive exclusivamente da advocacia, se não fosse essas ferramentas, estávamos lascados. Não teríamos nem sobrevivido. Exatamente. E aí, antes de adentrar o assunto, a gente faz um batismo aqui dos convidados com a Jalapa Sobral, aqui que é pra deixar o que mesmo? Pra perder as falas, porque essa é porque é bom demais, é bem docinho. É um brindezinho da Jalapa Sobral, é pra despertar o sono, que é de manhã. Mais tranquilo. É, de manhã ainda, ele dá um grau nas tripas. Então, bora lá. Um brinde de advocacia. Isso aí. Meu Deus do céu. É bem gostosinha, né? Se nós fizer 10 hoje, você vai beber 10 vezes. Eu vou beber mais não, viu? Tá água dentro do vidro, não aguento mais não. Porque geralmente lá no estúdio é uma semana, né? Aqui só ontem eu fiz 6, tô aqui só a cachaça alemã. Só a cachaça. Tá, meu amigo. E já adentrando nesse ponto, dessa questão do digital em si e de advocacia, a gente vai frisar aqui os pontos mais interessantes para estar passando aí para nossa audiência. E o que eu sempre ressalto, e pelo que você me contou, você tem uma expertise muito grande que atua em todo o Brasil, prospecção. É aquela prospecção offline, a gente já sabe, o cara vai, sabe, porém não faz. E no sindicato, e no bairro, e essa coisa. Agora o digital. Bora lá. Sabemos que na advocacia ainda existe algumas vedações, algumas proibições acerca dessa divulgação. E sabemos que o melhor resultado é o boca a boca. Conseguir um cliente, aquele cliente vai te indicar para a família, para o bairro e assim por diante. Só que sabemos que a advocacia também, ela precisa ter essa noção do digital. Então, assim, hoje, através do digital, inclusive tem uma portaria da própria OAB regulamentando, né, o que pode, o que não pode. Então, assim, hoje, de grosso modo, ainda não temos uma liberdade total, né? Existem algumas restrições do que pode e que não pode. Mas mesmo assim, hoje no meio digital, é possível sim a prospecção de cliente. De que forma? Você faz ali um anúncio de algum conteúdo, de alguma informação, e se esse anúncio for pertinente e relevante, pode chamar a atenção daquele público-alvo, né? E assim, hoje, como é que eu advogo em todo o Brasil? Sabemos que todo mundo tem internet e WhatsApp. Quem é que não tem um smartphone hoje? Quem é que não tem um smartphone? E o que acontece? O cliente entra em contato contigo e ali tu pede os documentos iniciais, ele te manda no teu WhatsApp e tu, com acesso do meu INSS, tu começa a fazer o diagnóstico inicial. Ou seja, tu não precisa ter um escritório, eu não preciso ter um escritório aqui no estado do Piauí para atender um cliente. Porque aquele cliente tem um celular, tem um WhatsApp, ele manda a foto do documento, através desse documento eu faço a análise inicial e depois eu oriento o seu José
procurar uma lan house. E ali na lan house ele digitaliza em PDF, digitaliza o contrato, a procuração. Então hoje facilitou muito a advocacia através do meio digital. E esse meio digital também não se restringe só ao âmbito administrativo. Sabemos que o judiciário também aderiu 100% o digital. Ou seja, para tu despachar um processo, para tu ter uma audiência, tu não precisa mais ter aquele trabalho de pegar teu carro e bater na porta do judiciário e marcar, não. Tudo através do WhatsApp, tu faz um agendamento de uma videochamada e ali tu consegue despachar com o juiz, com o magistrado, com o assessor. Então facilitou muito. Então, diante dessas novidades em relação a esses procedimentos, ou seja, tu pode advogar em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, em todo o Brasil. Inclusive, nesse mês saiu uma portaria pela qual o INSS regulamentou de forma nacional que hoje, através do SAG, que é um convênio entre o INSS e a OAB, o advogado não tem mais a limitação. Ou seja, até o mês de agosto, tu só podia protocolar no teu estado. Eu sofria demais isso aí, que eu protocolava em São Paulo, aí tipo ria o endereço do Piauí, aí depois que era concedido tinha que pedir a transferência do benefício, aí era moído, viu? Era um grande problema, porque o teu cliente é de São Paulo e tu era daqui, do Piauí. Aí tu fazia o requerimento aqui no estado do Piauí e a carta de concessão e estado de pagamento caía para cá. E agora zerou essa pendência. Desse jeito. Livre, porteira livre pro Brasil inteiro. Rapaz, isso aí facilitou demais. Isso é novidade. Eu na pauleira ajeitando aí o congresso, o estúdio, o podcast, nem tinha visto ainda. Mas é uma mão na roda, viu? É um tema novo, exatamente, que saiu agora, recentemente, 15 dias. Rapaz, essa aí é boa demais. Quentinha. Isso é um corte, Paulo. Cuida. E aí, em meio a tantas formas de prospecção, eu queria falar também um pouquinho de parceria. Porque a gente sabe que sozinho a gente vai mais longe, mas acompanhada a gente... Não, sozinho a gente vai mais rápido. E acompanhada a gente vai mais longe, né? E eu acho que é uma trava ainda muito grande do advogado de ter um parceiro, de querer uma parceria. Não sei se vem o trauma lá da sociedade, de sociedade não dar certo e tudo. E eu, de início, eu até concordava com essas frases. Mas depois, estudando e vendo, eu acredito que a sociedade que não dá certo é aquela sociedade errada. Exatamente. É aquela parceria errada, mas o conversado não sai caro. Qual é o seu entendimento aí da questão de parcerias? O meu entendimento que parceria é igual a um casamento. É igual a um casamento. Primeiro ponto, tu tem que observar e analisar o perfil do teu parceiro, para saber se vai dar certo ou não. Só que voltando para o direito previdenciário e para a advocacia no geral, ou seja, quando começamos a advogar tem um grande problema, né? Até você ser especialista e ter notoriedade na tua região, você pega várias causas, família, trabalhista, previdenciário, consumidor e assim por diante. E hoje o que eu observo é que o advogado não comporta mais essa situação de ser generalista. Tu tem que ser o cara em que tu que vai delimitar. Ou seja, hoje eu advogo exclusivamente 100% direito previdenciário. Então a minha vida é direito previdenciário. Em relação às parcerias, eu vejo com um bom olhar. Por exemplo, eu comecei a advogar em 2012. E sabemos que a nossa classe é desunida. Em qual ponto? Aqueles advogados antigos, jamais ele ia ter a paciência de te ensinar, de te dar um toque, de te ajudar. E hoje não. Hoje eu vejo que essa barreira está se rompendo. E a parceria é uma possibilidade de você ter uma base de um colega que tem experiência, não para você ficar ali como um parasita para a vida toda, e sim para adquirir experiência e voar depois. Então assim, o que eu faço hoje? Como eu dou aula juntamente com a professora Grace, a gente tem curso no Brasil inteiro. Então, os alunos que estão começando me chamam. E eu deixo bem claro que o meu intuito aqui é de ensinar a ajudar o passo a passo para aquele parceiro voar. Eu não tenho esse interesse de amarrar aquela pessoa para ficar meu parceiro para a vida toda, não, entendeu? Eu quero que ele deslanche na advocacia e tenha sucesso. Mas isso é interessante. Por que é interessante? Primeiro ponto, os efeitos financeiros. Tu faz aquela parceria e automaticamente ali tu estabelece um contrato, né? O percentual da tua parte e do teu parceiro. E isso é uma possibilidade mais e mais de tu expandir a tua advocacia e não ficar mais restrito simplesmente à tua cidade, o teu estado. É outra forma de divulgação da tua profissão, da tua advocacia no dia a dia. É um braço, né? É um braço. Você vai criando braços em todas as partes. Exatamente. Essa parte que você fala, que vai ensinar a voar, é interessantíssimo, porque como a gente já tinha tratado até ontem nas outras entrevistas, o sucesso do seu aluno, o sucesso do seu parceiro, o sucesso do seu sócio, é o seu sucesso também. Ele é sucessor de quê? Eu sou cria
de uma colega advogada que está aqui hoje. Eu estagiei no escritório dela e eu tenho a maior honra de dizer que foi ela que me ensinou tudo. Por quê? Porque foi quem me ensinou. E ela se sente honrada também. Toda vez que me vê, que vê que eu estou bem, que ele diz, ali, ele almejou sucesso, ele aprendeu certo. E aí eu acho que é isso que a gente tem que levar para a advocacia, é isso que a gente tem que levar para a vida. É não dar o peixe, é ensinar a pescar. Exatamente. E aí quem vai deslanchar e vai caminhar com os próprios pés e vai dando certo. Mas essa questão desses braços por todo o Brasil é muito interessante. Porque aí fora essa questão do online, fica esse offline. Com esses braços do escritório espalhados aí em todo o Brasil. E aí o pessoal já cria confiança também. O aluno cria mais uma afinidade e não deixa de ter amigos aí voltados para o Brasil inteiro. É verdade. E assim, outra observação. O que eu falo? Uma vez que você abençoa aquela pessoa, aquele teu parceiro, Deus abençoa todo mundo, entendeu? Tem espaço para todo mundo. Exatamente. Não existe essa questão dessa mesquinhagem. Ah, não vou ajudar, não vou dar aquele toque para aquele colega. Tem colegas advogados que tem muitos alunos que me relatam que faz uma simples pergunta e ali já dá a resposta. Bora fazer parceria. Ou seja, não quer dar aquele toque, não quer dar aquele macete, aquele pulo do gato que vai facilitar a advocacia. E realmente esse braço do offline hoje é 100% estratégico e dá certo. Ou seja, o meu escritório hoje oficial é em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Mas através dos meus braços, que são meus colegas, eu tenho um escritório em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Tocantins. Ou seja... Como é um povo, rapaz. Exatamente. Hoje facilitou muito a tua prospecção, a tua atuação da advocacia. E eu creio que vai melhorar mais ainda, vai facilitar mais ainda o nosso acesso, principalmente ao judiciário também, que até um certo ponto tinha algumas barreiras e hoje também veio facilitar com o mundo digital. Tá clareando muito. Doutor, Exatamente. E nesses braços, qual é a atuação maior do escritório? Quais são os casos maiores? Bora lá. Hoje, como eu advogo 100% só no direito previdenciário, o que eu faço hoje? Hoje o carro-chefe é BPC, rural e aposentadoria urbana. E as regras de transição no todo, certo? Então hoje os colegas me procuram mais fazer parceria no rural e também no urbano. Então eu ensino e tá dando certo. Ontem mesmo estava aqui no congresso e aquela mensagenzinha boa que chega, né? Processo concedido no INSS. Então assim, isso. Então a alegria do advogado é quando ele pega o celular, abre aqui o e-mail e vem a mensagem do INSS, benefício concedido, entendeu? Chega os olhos e brilha. Chega os olhos e brilha. E assim, o que eu falo? Cliente feliz, advogado feliz. É ambos. A benção é para o advogado e para o cliente. É todo mundo satisfeito. Satisfeito, exatamente. E essa questão do BPC. O BPC tem vários empecilhos e peculiaridades dele. Eu quero explorar mais ele aqui hoje, eu vou lhe usar. Bora lá. Pronto, do BPC. Da questão do CAD único. Todo mundo tem muita dúvida do CAD único. O que é mais pertinente? Que faz indeferir um benefício no CAD único? Em relação ao BPC, eu vou dar um macete. Qual é o macete? Hoje é o único benefício que tu pode trabalhar em todo o território nacional. O que eu quero dizer com isso? Esse cliente tem em todo o Brasil. Diferentemente se tu for na grande capital que não tem rural, mas tem BPC. E é um grande nicho e hoje é o maior mercado de clientela. Dentro do percentual de requerimento do INSS hoje, BPC corresponde à gama e à média de 50%. É mesmo? Exatamente. Ou seja, para quem está iniciando a advocacia, para quem já é experiente, tem muitos colegas que têm preconceito com esse benefício. Por quê? Porque trata diretamente com pessoas de baixa renda. Rapaz. Que moram ali na favela, da tua cidade, do teu estado. Então tem aquela barreira. Não, eu não vou naquela favela. Eu não vou naquele bairro. Então hoje é um benefício que gira muito. O retorno financeiro é no mesmo patamar dos demais benefícios. Por quê? Sabemos que 90% dos benefícios previdenciários gira em torno de um salário mínimo. A regra é essa. E o BPC, que são os benefícios assistenciais, que tem duas modalidades, tanto o idoso como o deficiente, a própria Constituição vai garantir um salário mínimo. A diferença é que não vai ter 13º e não vai gerar direito aos dependentes. E fora essa parte inicial, sabemos que hoje tem um documento essencial e obrigatório, que é o CAD único. Por que o CAD único é obrigatório? Primeiramente, ele vai conter a composição do grupo familiar e vai constar a informação essencial. Que informação é essa? A renda per capita.
O conceito inicial de BPC traz a questão da barreira da renda per capita. E o que a legislação diz hoje? Que a renda do grupo familiar tem que ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Ou seja, se tu pega uma família que tem 4 pessoas e tu pega um salário mínimo, então hoje a barreira para conceder ou indeferir, que essa é a barreira financeira, o grupo familiar do teu cliente tem que estar abaixo de R$ 303. Porque se estiver acima de R$ 303, no INSS vai ser indeferido e possivelmente no judicial também vai ser indeferido. Essa questão da renda aí, ela ainda é muito peculiar e tem muitas dúvidas da questão dos colegas. Essa semana mesmo foi uma pergunta que eu recebi, que a moça falou, sabe porque a mamãe é aposentada e um irmão meu vai receber um LOAS e ela está com medo de cortar. Eu queria frisar bem nessa questão daquela portaria de 2021. Eu tô com ela aqui na mão, é a portaria 1282, é uma novidade nova também do INSS acerca desse tema, que é bastante peculiar e polêmico. Que é da exclusão. Da exclusão de benefício previdenciário de até um salário mínimo e os benefícios assistenciais. Só que tem uma pegadinha que ninguém se liga. Essa portaria tem 2 entendimentos, administrativamente e judicialmente. E qual é a pegadinha? A pegadinha é que a portaria fala que benefício previdenciário não vai entrar como renda, mas desde que a pessoa que esteja recebendo tenha 65 anos de idade. Tem esse limitador à idade. Ou seja, se a dona Maria, vamos lá, vou dar 2 exemplos para fixar o tema. Se a dona Maria é casada com o seu João e ela tem 65 e quer dar entrada no LOAS idoso, se o seu João recebe uma aposentadoria de um salário mínimo e ele tem 65 anos de idade, esse valor não entra. Agora, se o seu João tem 60 anos de idade, já entra, porque a portaria ela delimita essa questão da idade para entrar ou não. Agora, judicialmente, benefício previdenciário de um salário mínimo não entra, é pacificado, é prego batido e ponta virada. Tá, e outra, judicial não tem limite de idade. Não tem. É salário mínimo e acabou. E acabou. Ah, esse bicho aí é interessantíssimo, viu? Essa aí é boa, porque é pertinente essa dúvida de colega advogado, de cliente, disse, ah não, porque vai cortar, ah não, porque não sei o quê. Eu disse, não, mas tá aqui. Eu disse, não, não se preocupe não. Dia dessa mulherzinha foi industrial, eu disse, mulher, se cortar eu pago esse benefício pra você aí. Não se preocupe não, confie em mim. E assim, deu tudo certo. E aí, questão de falando de BPC também, o que já sofremos, já passou o sofrimento, continuamos sofrendo e vamos sofrer agora de novo. É a questão desse pente fino do INSS que estão anunciando aí. Exatamente. Esse pente fino é o modo pela qual o INSS verifica se há indício de irregularidade. E esse pente fino não vai se restringir somente aos benefícios assistenciais. Ou seja, hoje aumentou a gama. Quais são os benefícios? Os benefícios por incapacidade, tanto temporário como permanente, pensão por morte, auxílio acidente e BPC, os benefícios assistenciais nas 2 modalidades, tanto o idoso como o deficiente. E qual é o X da questão do BPC? A cereja do bolo. Sabemos que esse benefício é um benefício de caráter precário. Por quê? A própria legislação fala que o teu cliente tem que ter o CAD único atualizado de 2 em 2 anos. O que é que mais acontece? É que os colegas advogados concedem o benefício e ali fica feliz, recebe o seu honorário, só que não orienta o seu José que ele tem que atualizar o CAD único. Porque a partir do momento que o CAD único deixa de estar atualizado, é um motivo para ser cessado e entrar. E outra situação que acontece muito, por exemplo, o filho sai da casa daquele grupo familiar, vai para São Paulo, casa, divorcia e depois volta. E ali ele vai no CRAS e coloca o nome dele naquele grupo familiar. E aquele filho exerce atividade remunerada. Ou seja, toda vez que tem mudança no grupo familiar e tem mudança em relação à não atualização do CAD único, pode ter certeza que tu tem 90% de chance de cair no pente fino e ter o benefício cessado na via administrativa. Dica interessante que eu quero que você dê. Pá, esse caso aí é só o que acontece, é só o que aparece esse do filho. O senhor recebe lá o seu benefício, tem o grupo familiar, o filho vai embora para São Paulo, arruma um emprego de carteira assinada, não atualiza o CAD único, passou 2, 3 anos, quando dá fé, chega aquela carta comunicando, pá, tem um valor que tem que devolver, o cliente já fica aperreado. Qual o primeiro passo? O cliente chegou,
tem essa renda, como fazer essa defesa? Bora lá, isso chama-se defesa mob. É quando o cliente chega na tua carta ali com o INSS cobrando 50 mil, 100 mil dos atrasados que foi em tese recebido indevidamente. Primeiro passo, o advogado tem que solicitar a cópia do processo concessório para verificar a documentação que consta ali, se tem algum documento que foi fraudulento, se realmente as informações condizem com a realidade. E o segundo passo é o advogado verificar quem faz parte do grupo familiar. A própria legislação deixa bem claro que quem faz parte do grupo familiar, aquela pessoa, os rendimentos dela entram como renda e quem não faz parte não entra. Uma vez que o filho casou e saiu e voltou, esquece. Ele não mais faz parte do grupo familiar. Só que quando o teu cliente vai sozinho no CRAS, desacompanhado, pode ser que a assistente social não faça essa observação. E aí coloca uma informação que vai prejudicar o teu cliente. O que eu ensino no dia a dia? Que o advogado tem que acompanhar o cliente nessa fase, que essa fase é essencial e crucial para a concessão do benefício. Então, o que eu digo? Eu pego o seu José, coloco no meu carro, vou ali no CRAS e verifico a composição do grupo familiar, a questão da renda e se realmente tem alguém que não faz parte do grupo familiar, eu solicito a exclusão daquela pessoa. E ali eu faço a defesa nesse sentido. Eu informo que realmente o grupo familiar é só o seu José, a dona Maria, o seu filho foi inserido de forma equivocada, tendo em vista que ele não faz parte do grupo familiar, e o advogado tem que analisar todo o contexto, todas as provas para fazer a defesa e comprovar a boa-fé do teu cliente para restabelecer o benefício e cessar aquela cobrança administrativa do INSS. Se realmente tiver boa fé, senão foge, Bino, que é cilada. Exatamente. A gente sabe que tem cliente de todo jeito. Às vezes, realmente, há uma fraude, não pela intenção de fraudar, mas pelo desconhecimento, pela ignorância. Mas é assim mesmo, isso é interessantíssimo. Fazer o INSS faz o pente fino dele, o advogado faz o nosso, né? Exatamente. Nesse processo de concessão e tudo. Show demais. E aí, eu queria saber também que a dúvida de centenas de milhares de colegas advogados, a diferenciação saindo de mob, saindo de idoso, para ir para o deficiente. A questão, o que é incapacidade, o que é deficiência, para caracterizar a questão de receber um BPC. Bora lá. Os benefícios assistenciais têm duas modalidades. Primeiro, o idoso, quais são os requisitos? A idade, que é 65 anos de idade, e a questão da renda, que é igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Já o benefício assistenciais da pessoa com deficiência tem outro critério. Primeiro, a questão tem que comprovar a deficiência. E essa deficiência pode ser física, mental, sensorial, intelectual. Só que para o teu cliente ter direito, tanto na via administrativa e judicialmente, tem que comprovar o impedimento de longo prazo. Ou seja, se o teu cliente tem uma deficiência transitória, ele não vai ter direito. A própria legislação, doutrina e jurisprudência é clara e objetiva nesse sentido. O teu cliente tem que ter uma deficiência, que esse conceito de deficiência é amplo, porque pode ser físico, mental, sensorial, intelectual, e atrelado ao conceito de deficiência, tu tem que comprovar pelo prazo mínimo de 2 anos que o teu cliente não tem condições de nada, de trabalhar, de fazer nada, juntamente com o critério da renda, que é igual ou inferior a 1/4 salário mínimo. E casando esses dois requisitos, o teu cliente vai receber esse benefício assistencial. É batata. Juntou a deficiência, deu certo a renda, já era. Professor, tem algum bizu, alguma dica para a gente orientar o cliente na hora da perícia? Porque o que a gente ressalta mais agora é justamente para o advogado se voltar, relaxar, respirar e analisar muito bem a documentação, organizar os documentos e orientar o cliente. E aí tem alguma dica assim pra gente orientar ele na hora da avaliação social, na hora da perícia médica? Bora lá. O benefício assistencial à pessoa com deficiência, ele tem 2 fases que ocorrem administrativamente. Que fases são essas? Essas fases não têm uma lógica, ela pode ser invertida justamente por causa que saiu no ano passado o requerimento qualificado. O que é o requerimento qualificado? Até 2021, quando era agendado um benefício assistencial à pessoa com deficiência, o advogado não marcava nem a perícia social e nem a perícia médica. E esse tema é novidade. Hoje, quando tu faz esse requerimento, tu faz por completo.
Completo de que forma? É o advogado que faz o agendamento da perícia com assistente social e é o advogado que faz o agendamento da perícia médica. Qual é a lógica? O que eu ensino? É que primeiro tu faz o agendamento da assistente social, porque esse conceito de deficiência, a assistente social vai analisar todas as óticas, questão do estudo, as barreiras, a estrutura daquele bairro, daquela região. E essa análise inicial da assistente social pode influenciar a análise médica. Ou seja, eu sempre ensino e oriento meus alunos, meus parceiros, para fazer essa ordem. Primeiro com assistente social, depois com médico. E qual é o bizu e a dica? Como eu falei, a questão da deficiência, a deficiência por si só, ela não dá direito a nada. Tu tem que comprovar a deficiência e o impedimento de longo prazo. O advogado, quando ele atua nessa espécie dos benefícios por incapacidade, tem que ter uma noção mínima de medicina. Advogado, medicina. E o que é que eu falo? Se tu não tem a capacidade técnica, pelo menos tu tem que ter o raciocínio e a lógica do teu cliente procurar um especialista. Ou seja, se o problema do seu João é mental, tu não vai indicar um ortopedista. Aí é um tiro no pé. Tu tem que pelo menos saber indicar o profissional correto e ali instruir o teu cliente, pedir para aquele médico elaborar um laudo que venha trazer, narrar e informar tudo aquilo que está acontecendo, um diagnóstico completo, juntamente com os exames complementares. E é isso que vai dar o êxito na via judicial ou administrativa, porque sabemos que ali o médico ele vai pela vertente dele, pelo entendimento dele. O advogado não pode nem acompanhar o cliente administrativamente. O que é que eu faço? Eu organizo a documentação de forma cronológica. Exemplo, se o seu João tem uma deficiência e ali ele tem exames de 2009, 2010, 2012, 18, 20, eu pego aquela documentação e organizo de forma cronológica para comprovar que durante aquele lapso temporal até hoje, somente se agravou. E ali comprova a deficiência e ali comprova o impedimento de longo prazo. O advogado tem que ter essas estratégias e essas expertises no dia a dia para dar certo. Show! Essa pegada que você falou aí da assistente social primeiro, depois da médica, porque às vezes nós mesmos, pela correria, não analisamos esse contexto em si. Onde é que aquela pessoa está inserida? Exatamente. O bairro dela. É um caso que a gente suscita muito de HIV em cidade pequena. Isso. Eu vou te fazer uma pergunta. Tu ia contratar um motorista com visão monocular para levar teu filho pro colégio? É difícil. Ou seja, tem barreira ou não tem? Tem impedimento ou não tem? Tem. A realidade é essa. Ou seja, se o seu João tem uma visão monocular e ali ele exerce a função de motorista, não tem condição de exercer. Está limitado, entendeu? Então, assim, esse é um tema muito sério que as pessoas não enxergam, exatamente igual o portador de HIV. Sabemos que ele tem limitação e tem restrição no mercado. Então, esses benefícios assistenciais, eles são analisados todos esses contextos que realmente faz parte da nossa realidade no âmbito nacional. Querendo ou não, que a gente não quer, mas há o preconceito aí. Sim, claro. Principalmente em cidade pequena, há o preconceito. Há preconceito, não vamos fugir desse tema. No monocular, no portador de HIV. Exatamente. E aí é nessa questão desse preconceito que se inclui a questão da diferenciação. Se bota um do lado do outro, quem é que vai contratar? Lógico que a pessoa vai contratar aquele ali. Show de bola. Exatamente. Aí é complicado. E é nisso que a gente bate, é nessa vertente. E falta só um pouquinho de atenção pra gente ter mais benefícios concedidos, pra ainda dar mais certo. Não é não, meu amigo? E a nossa função é garantir o direito para essas pessoas que estão desassistidas e que sofrem esse preconceito e que não são amparados. E a nossa função é essa. O advogado tem a função social também. Fazer justiça social. Exatamente. É isso aí, estamos aqui para isso, servir, fazer valer o direito dessas pessoas pouco assistidas. Tássio, show demais sua participação, viu? Grandiosíssimas. Boas dicas que devem ser aplicadas, porque eu digo muito, não adianta nada você estudar, fazer e não ter ação de ir lá e concretizar. Exatamente. A professora me falou que lhe conheceu porque você mandava uns vídeos pra ela dizendo que ia na labuta cedo. Na labuta, 5 horas da manhã. Ela disse, rapaz, mas esse cabra aqui é homem mesmo, rapaz, ele quer. E aí eu trago muito isso. É agir. Não adianta você vir num congresso desse, você fazer o seu curso, o curso dela, fazer a mentoria, não sei o quê, e ficar lá parado, no seu escritório, sendo bonito. Não, menino, ganha o mundo. Vai distinguir seu direito. Eu falo para advogado, não é só advogado dentro de um escritório.
Ele é advogado na feira, ele é advogado no banco, ele é advogado na casa lotérica, ele é advogado numa igreja, num jogo que ele vai, num leilão que ele vai no interior. Exatamente. Ele é advogado em todas as partes. Então, acabou aquilo de estar aqui sentadinho. Não, cai no campo, ganha o mundo e vai prospectar. Exatamente. Hoje, escritório não dá cliente, não. O advogado tem que ser estratégia e aquilo que eu falo. Se tu não tem vontade, a vontade, o desejo, ninguém coloca em ti. É da tua personalidade. Ou seja, tu tem que, primeiro, se a pessoa não sonha, ela não tem objetivo. Se ela não tem objetivo, a vida para ela não tem nenhum sentido. Então, o que eu faço? Todo ano eu traço os meus projetos, os meus sonhos, as minhas vontades. E para que eu possa alcançar, eu tenho que correr atrás. E isso serve para qualquer profissão na vida, entendeu? Tem que ter objetivo, sonho, vontade e correr atrás. É isso aí. É sonhar, planejar e agir. E agir. Meu amigo, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Primeira vez no Piauí também? Não, já conheço aqui, meu pai é daqui do estado. Ah, mas de onde? Ele é do Canto do Buriti. Olha aí, um abraço aí pra galera de Canto do Buriti. Show demais. Agradecer a sua disponibilidade. O programa tá de portas abertas sempre pra você. O Piauí já é seu, pelo conterrâneo. E é isso aí. Bora mover essa galera. E aqui é só o começo. E tem aqui, ó, quando você estiver lá prospectando, a canequinha aqui do DrCast do Congresso pra tomar um cafezinho. Show de bola. Agradeço a participação, o carinho de vocês, a atenção. Tamo junto. Show. Meus amigos, um forte abraço. Aguardem que esse é só o começo. Sucesso.